A gente está o tempo todo cercado de coisas. O ar, a água, o celular. Mas já parou para pensar do que tudo isso é feito de verdade? Bom, é exatamente nesse universo microscópico que a gente vai mergulhar agora para finalmente entender a diferença entre o que a química chama de substância pura e de mistura. Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, né? Mas a resposta levou, olha, séculos de ciência para ser construída. E tudo começa em como a gente decide classificar a matéria. Se a gente olhar em volta, alguns materiais parecem bem simples, uniformes, como uma barra de metal. Outros, como essa pedra de granito, são claramente uma mistura de várias coisas. Mas e para um químico? Será que a aparência basta para classificar? Para entender essa diferença, a gente precisa dar um zoom bem grande. Vamos começar com as peças fundamentais de tudo que existe. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, nos átomos. Pensa neles como se fossem as letras do alfabeto da química. Cada elemento químico, hidrogênio, oxigênio, carbono, é uma letra diferente, com suas próprias características. E o que acontece quando a gente junta as letras? A gente forma palavras. Na química é a mesma coisa. Quando os átomos se combinam, eles formam o que a gente chama de moléculas. Agora sim, vamos para a nossa primeira grande categoria. O que afinal significa dizer que algo é quimicamente puro? Então, o ponto-chave é esse. Numa substância pura, todas as moléculas são iguaizinhas, gêmeas e idênticas. E é essa uniformidade total que dá a ela propriedades super definidas, tipo, um ponto de ebulição que não muda é sempre o mesmo. Só que, mesmo no mundo das substâncias puras, existe uma divisão importante, que depende de quais letras, ou seja, de quais átomos, formam a molécula. Olha aí, o gás oxigênio. A molécula dele é O2, ou seja, são dois átomos do mesmo elemento, o oxigênio, ligados. Se só tem um tipo de elemento, a gente chama isso de substância simples. Agora, que interessante, isso aqui também é feito só de oxigênio. Só que em vez de dois átomos, são três, O3. E essa pequena mudança na quantidade de átomos cria uma substância totalmente diferente, o ozônio. Continua sendo uma substância simples, mas com propriedades completamente novas. E aqui, o exemplo mais famoso de uma substância composta, a água, H2O. Aqui a gente tem letras diferentes se juntando, hidrogênio e oxigênio. Quando elementos diferentes se ligam quimicamente, o resultado é uma substância composta. Certo, já entendemos as substâncias puras. Mas e quando a gente só joga coisas diferentes no mesmo recipiente, sem que elas se liguem quimicamente? Aí a gente entra no mundo das misturas. E as misturas também têm dois tipos básicos. A homogênea é aquela em que tudo se dissolve tão bem que parece uma coisa só. Pensa em água com açúcar. Já a heterogênea é o contrário. A gente consegue ver as diferentes partes. O clássico exemplo, água e óleo. Olhando assim, rapidinho, um copo de leite. Parece totalmente uniforme, branquinho por igual. Um exemplo perfeito de mistura homogênea, certo? Será mesmo? E se a gente pudesse olhar com um supermicroscópio, o que a gente veria? Pois é, na verdade, o leite é um caso clássico de mistura heterogênea. A olho nu não dá para ver, mas ele é cheio de gotículas de gordura suspensas na água. Isso prova uma coisa: na química nem sempre dá para confiar só na aparência. Tá. Então, se a aparência pode enganar, como os cientistas têm certeza absoluta se algo é uma substância pura ou uma mistura? O segredo está em observar o comportamento da temperatura durante uma mudança de estado físico, ou seja, enquanto o material está derretendo, congelando ou fervendo. Dá uma olhada nesses gráficos. O da esquerda, da substância pura, mostra que enquanto ela derrete ou ferve, a temperatura fica cravada, paradinha. Forma esse degrau, esse patamar. Isso porque a energia está sendo usada só para mudar o estado das moléculas, que são todas iguais. Já na mistura, olha só, a temperatura não para de subir, não tem patamar definido. Esse patamar, essa linha reta na temperatura, é como se fosse a impressão digital de uma substância pura. É a prova de que todas as moléculas ali são idênticas e estão mudando de estado juntas, na mesma temperatura exata. Agora vamos juntar todas essas peças e ver como esse sistema de classificação ajuda a gente a organizar de fato o mundo material. Com essa tabela, tudo fica mais claro. A água, H2O, é uma substância pura composta. O oxigênio, O2, uma substância pura simples.
O ar que respiramos é uma mistura homogênea de gases, e o granito, uma mistura heterogênea de minerais. É uma maneira poderosa de colocar ordem na complexidade das coisas. E, no final, esse sistema de classificação, que pode parecer bem básico, na verdade é a fundação para áreas imensas, da metalurgia à culinária e à medicina. Tudo começa com essa pergunta que agora a gente sabe responder. Isso aqui, é uma substância pura ou é uma mistura?